Como você já sabe, uma startup desenvolve um produto inovador para o mercado. E a melhor maneira de entender como esse produto vai estar adequado às necessidades do seu cliente é perguntando para o cliente ou pegando as informações daquele cliente para então entender o seu público-alvo e como desenvolver o seu produto. Eu sou a Gabi Palhares, advogada, especialista em empreendedorismo e inovação, e hoje a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados. A questão é que muitas empresas, até antes de 2016, realizavam essa coleta de dados sem perguntar ao cliente o que exatamente ele gostaria e se poderia utilizar os dados dele para desenvolver o seu negócio. Você deve lembrar do escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, que usava os dados dos usuários sem o consentimento deles para persuadi-los a tomar algumas atitudes políticas e que influenciavam depois toda a sociedade na qual eles conviviam. Esse tipo de utilização dos dados foi amplamente discutido e questionado, criticado por inúmeros países, até que muitos deles começaram a criar as suas próprias legislações para proteger os consumidores em relação ao uso indevido dos seus dados pessoais. Na Europa, em 2016, a GDPR foi o marco da grande proteção de dados dos usuários. Aqui no Brasil, a nossa lei, muito espelhada na GDPR, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Já está em vigor desde 2020 e a partir de 2021 foi quando começaram as primeiras sanções com relação àquelas empresas que estavam violando os dados dos seus consumidores, dos seus clientes e usuários. As microempresas, empresas de pequeno porte e startups não precisam seguir todas as questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, ela não precisa ter alguém dentro da empresa responsável por toda a comunicação com os clientes e com a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza o cumprimento dessa lei. Porém, a maioria das grandes normas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados precisam sim ser seguidas pelas startups. Os 10 princípios da LGPD devem ser seguidos por você, empreendedor, seus colaboradores, seus fornecedores e todas as pessoas relacionadas à sua startup e principalmente aos clientes, consumidores e usuários do seu produto. A gente vai falar um pouquinho então dos 10 princípios. O primeiro é finalidade. Você precisa mostrar exatamente para qual fim você vai utilizar o dado que for coletado do seu usuário. No escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica, isso não estava claro. Então, o usuário deixava os seus dados dentro do Facebook, mas não sabia que teria seus dados utilizados para fins aos quais ele não consentiu. O segundo princípio é a adequação. Você, startup, deve disponibilizar as informações exatas e honestas de como aqueles dados do seu usuário estão sendo coletados e utilizados. Um outro princípio, o terceiro, é a necessidade. A coleta dos dados só deve ser realizada se aquele dado for de verdade necessário. Por exemplo, se eu tiver uma startup no ramo imobiliário, eu não preciso perguntar o gênero ou a orientação sexual de uma pessoa, porque isso não tem nada a ver com o meu negócio. Então, eu não devo coletar aquele tipo de dado. O quarto princípio é o livre acesso. O usuário deve ter livre acesso em relação às informações que estiverem coletadas, armazenadas na sua startup. Em relação a ele, claro. Por exemplo, se eu tiver os dados da minha residência, o meu tipo sanguíneo, o meu histórico médico dentro de um hospital e eu requerir esses dados ao hospital, o hospital tem que me fornecer todas as informações que estiverem ao dispor deles em relação à minha pessoa. O quinto princípio é a precisão. Os dados que forem mantidos em relação a uma pessoa, ao usuário, consumidor, cliente, pessoa natural, física, devem estar exatamente conforme a verdade dos fatos. Por exemplo, se os meus dados estiverem armazenados em um hospital e eu for uma mulher, não deve estar constando homem. Ou, se alguns dados tiverem que já ter sido deletados, eles devem ser deletados no momento correto e não deixados ali para depois utilizar se houver alguma necessidade.
O sexto princípio é a transparência. O usuário deve ser informado de maneira clara e acessível onde, como e quando estão armazenados os seus dados dentro da sua startup. O sétimo e o oitavo princípio são muito relacionados, é a segurança e a prevenção. A sua startup deve prever mecanismos técnicos e administrativos para impedir que aqueles dados do seu usuário sejam utilizados da maneira indevida. E essa atitude deve ser preventiva e não paliativa. Ou seja, essa segurança deve prever o que pode vir a acontecer, ainda que a chance seja muito remota, e todas as medidas técnicas e administrativas devem ser tomadas para evitar qualquer dano aos dados do usuário e ao próprio usuário. O nono princípio é a da não discriminação. Isso significa que os dados dos seus usuários não podem ser utilizados para fins discriminatórios, por exemplo, o racismo. Por fim, o da responsabilidade. O da responsabilidade engloba todos os demais. Significa que não apenas você deve cumprir com as normas da LGPD, mas você deve mostrar que você, startup, está cumprindo as normas necessárias para prevenir e evitar que dados dos seus usuários sejam utilizados da maneira indevida. Esses foram os 10 princípios da LGPD, que obviamente não esgotam todo o tema da LGPD, mas são essenciais para que você e todas as pessoas envolvidas no seu negócio possam utilizar de maneira efetiva. O assunto da LGPD é muito extenso e pode gerar uma série de dúvidas. Se você ficou com dúvida em relação aos princípios da LGPD ou tem algum outro tema relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados que gostaria que a gente esclarecesse, comente aqui embaixo.